Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de estudo e interação aí com a tia Ana. E hoje nós vamos estudar na disciplina de língua portuguesa. Abra aí o seu livro de atividades, o seu LA, e vamos estudar. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, vamos estudar sobre receitas do coração. Você tem receita aí na sua casa? Gosta de preparar? Você tem um livro de receita? Segue passo a passo as instruções das receitas aí para que tudo dê certo? Então vamos hoje aprender uma nova receita aqui com a tia Ana. Receitas e culinárias. Você já experimentou um suco de uva cremoso? Que tal conhecer esta receita? Se você ainda não sabe fazer, você vai aprender hoje. Então, no suco de uva cremoso, que rende apenas 2 porções, você tem aqui as partes do texto. A parte dos ingredientes, você tem a parte dos utensílios e você também tem a parte de como fazer. Vamos ver aqui. Como ingrediente, você vai precisar de uma xícara de chá de suco de uva natural concentrado. E o outro ingrediente, uma xícara de chá de água com gás gelada. E o outro ingrediente, um copo de iogurte natural. E quais são os utensílios que você vai usar? Xícara de chá, colher de sopa e copos e liquidificador. E o modo de fazer? Lave as garrafas de suco, de água e o copo de iogurte em água corrente. 2. Coloque no copo do liquidificador o suco de uva e o iogurte e bata bem. 3. Pare de bater, retire a jarra do liquidificador do motor e acrescente a água com gás, mexendo bem com a colher de sopa. 4. Coloque o suco nos copos e sirva gelado. E ele explica, olha, minuciosamente, passo a passo, porque é um texto instrucional. Ele te dá instrução do modo adequado como você deve fazer para não errar, ok? Aí você vai lá na página 6 e vamos ver aqui, olha, na questão 2. O texto que você leu tem a função de, primeiro, convencer os leitores a beber suco, será que é isso? Ensinar como fazer um suco, será que é isso aí? Ou divulgar um novo produto para crianças. O que ele está te ensinando a fazer, crianças? Exatamente, está te ensinando a fazer um delicioso suco de uva. Questão 3. Usando as cores da legenda a seguir, pinte a parte do texto que indica. Olha aqui a legenda, né? Nós temos amarelo, verde, azul, vermelho e laranja. Aqui você tem amarelo, o título da receita, verde, a quantidade de suco que será produzida, azul, os ingredientes necessários, vermelho, os objetos e aparelhos utilizados e laranja com como realizar a receita. Aí você tem aqui, você vai pintar, usando as cores da legenda a seguir, pintar as partes do texto que indica. Você vai voltar aqui no texto, ok? E aí, onde for o título da receita, você vai pintar de amarelo. Onde for a quantidade de suco que será produzida, você vai pintar de verde. Qual é a quantidade de suco que será produzida? Ele rende apenas 2 copos, então você vai pintar aqui 2 copos de verde. Trabalhando sempre com o texto aqui, tá? De azul, os ingredientes necessários. Aí você vai pintar tudo de azul aqui, ó. Essa parte dos ingredientes necessários, você vai pintar tudo de azul. Vermelho, os objetos e aparelhos utilizados. Então, você vai lá nos utensílios, né? E pinta tudo de vermelho, os utensílios. E aí, qual é a outra parte? Laranja, como realizar a receita, que é a mesma coisa que modo de fazer. Você vai pintar tudo isso aqui de laranja conforme a legenda descrita aqui, olha. Vocês estão vendo aí? Ok. E aí na quarta, separe as sílabas do título
com um traço. Você vai fazer aqui, suco de uva, separe as palavras do título como um traço. Então, palavras, você vai separar aqui as palavras, olha, suco, traçou, de, traçou, uva, traçou, dividiu, né? Cremoso, pronto. Então, você vai dividir as palavras, ok? Você vai separar cada palavra no seu lugarzinho. Letra A, quantas palavras fazem parte do título? Então, você tem suco de uva cremoso. Então, você tem aqui, olha, 4 palavras. B, copie as palavras do título e complete o quadro. Aqui você tem, no quadro você tem palavra, no quadro você tem sílabas, no quadro você tem quantidades e no quadro você tem quantidades de letras. Então, você vai pegar aqui, ó, copia as palavras do título, né, suco de uva cremoso, e você vai dividir aqui. Palavras, o que é a palavra? Suco, aí aqui embaixo, de, aqui, uva, cremoso. Uma palavra em cada espaço. Agora, quantas sílabas tem a palavra suco? Você vai colocar aqui, suco, ok? E aí você vai, quantidade de sílabas, 2 sílabas, é o su e o co. Quantidade de letras, 4 letras. A palavra suco tem 4 letras. Aí você vai ver o de, e depois você vai ver o uva, e depois você vai ver o cremoso. Vai colocar aqui as sílabas, que cada palavrinha tem, a quantidade de sílabas, né? E a quantidade de letras. Aqui no sílaba você vai dividir, tá? Por exemplo, aqui na palavra suco, você colocou o S, o U, um tracinho, o C e o O. Você dividiu a sílaba. E assim você vai fazer palavrinhas por palavrinhas, ok? Questão 7. Nas receitas, a palavra rendimento indica. O que quer dizer a palavra rendimento? Quer dizer que é uma quantidade. Rende tantas porções, rende tantos copos. Aí você vai marcar aí com um X, porque aqui ele tem a alternativa, é o preço, é o tempo de preparo ou é a quantidade. Quantidade. E a questão 6, ligue as colunas. Aqui nós temos xícara de quê? Xícara de água, né? A água com gás. Aí aqui na outra nós temos a xícara de suco concentrado. E aqui na outra nós temos o iogurte natural. Você vai ligar aí cada nome com aquilo que está representando. E na questão 7, pinte os números que aparecem na receita. Então, aqui na letra A, em quais partes da receita você encontrou números? Você encontrou números no título? Deixa quieto. Você encontrou número no rendimento? No rendimento eu encontrei número, então vou marcar um X. Você encontrou o número na lista de ingredientes? Encontrei, sim senhor, marca um X. Você encontrou o número na lista de utensílios? Não encontrei nenhum número lá. E o modo de fazer, eu encontrei, sim senhor. Então, você vai marcar nesses aí que estão indicados, ok? Na página 8, você tem para que os números foram utilizados na receita. Para que os números foram utilizados na receita. Aí você vai dizer, relacione, né, aqui com as colunas. Você vai ligar e dizer para que esses números, com o que eles foram relacionados. Aqui tem rendimento, para informar a quantidade de suco da receita, né, da quantidade que a receita rende. Lista de ingredientes, para indicar a quantidade de cada ingrediente usado. E o modo de fazer, né? Para indicar ordem nas instruções. E aí depois, na questão 8, este é um dos ingredientes da receita. Que ingrediente é esse, criança? Olha aqui, uma xícara de chá de água com gás gelado. Esse aqui é um dos ingredientes da receita. Aí aqui na questão A, para fazer a receita é preciso uma xícara de chá e uma xícara de água com gás. É isso? Outro, água com gás em qualquer quantidade, desde que esteja gelada.
Outro, água com gás gelada na medida correspondente a uma xícara de chá. Então, ele te pede aqui, para fazer receita é preciso uma água com gás gelada na medida correspondente a uma xícara de chá. É verdade, então você vai marcar o xizinho aí na última alternativa. E na questão B, o que significa a expressão xícara de chá? Xícara de chá é uma medida, né, determinada para usar uma quantidade de ingrediente. Então, isso aí você coloca aí que xícara de chá é a medida usada para determinar a quantidade de ingredientes. Aí você pode anotar aí nessa questão B. Encerrando aqui a página 9, você vai ler aqui, ó, releia este trecho do texto. Veja bem aqui. Utensílios. Quais são os utensílios, queridos? Xícara de chá, colher de sopa e copo e o liquidificador. Esses foram os utensílios utilizados para fazer o suco de uva cremoso. Pinte apenas os desenhos que representam os utensílios usados na receita. Então, você vai pintar a xícara, a colher de sopa, o copo e o liquidificador, certo? E aí na 10, para encerrar, numere os passos de acordo com a ordem como eles aparecem na receita. Como fazer? Aí você vem aqui. Qual é o passo 1? Olha, igual a história dos 3 porquinhos. Como fazer? Qual é o passo 1? Primeiro você faz o quê? Primeiro você vai lavar as garrafas de suco. Depois, em segundo lugar, você vai colocar o copo no liquidificador. Em terceiro lugar, você vai parar de bater, retirar a jarra do liquidificador que está no motor e depois você vai acrescentar água com gás, mexendo bem com a colher de sopa. E quarto, coloque o suco no copo e sirva gelado. Esse aí é o quarto lugar, tá certo? Então, o passo a passo da receita, ele deve ser obedecido à risca para que a receita tenha sucesso, ok, crianças? Tchau, tchau. Lá na sala virtual a gente vai corrigir essa atividade, vai tirar alguma dúvida que porventura vocês possam ter, ok? Tchau.